Senhor presidente, senhora senadora, presidenta, senhores senadores, esse quadro de hoje, ele é apenas uma repetição de outros. Pessoas que nós nos acostumamos a ver em filmagens, em debates e tal, falantes que falam alto, que quando chegam aqui assumem o papel de uma vítima. Eu não estou querendo ser desrespeitoso com Vossa Senhoria, não, mas é óbvio que até a voz, o tom de voz de Vossa Excelência, ele é parte da composição de um ator nesse momento. Vossa Excelência veio aqui como uma pessoa que sofreu, como muitos brasileiros sofreram pela Covid, e aqui agem para se vitimizar. Eu queria começar dizendo isso. Segundo, várias pessoas aqui esqueceram uma coisa importante, quando falaram, comentando a posição do senhor. Quando o senhor disse, estive em fevereiro, março e abril internado, eu não podia negociar nada com o Ministério da Saúde, em nome de quem quer que fosse. Mas as pessoas estavam esquecendo que lá no mês de novembro, o FIBENC foi o avalista de um contrato entre a Precisa e uma empresa indiana produtora de preservativos femininos. Então, a presença de Vossa Excelência para a concretização desse entendimento, para que o FIBENC desse o aval à compra da Covaxin, era desnecessária. Já havia um precedente. Certamente Vossa Senhoria não está podendo dizer quem o substitui nessas situações, porque deve ter sido ou essa pessoa ou essa estrutura que negociou diretamente com a Precisa para garantir o aval. Então, isso é um dado importante que eu quero trazer aqui. Aliás, o FIBENC, segundo o que nos falou aqui a senadora Simone Tebet, é um banco que se deu muito bem depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Todos esses contratos de fiança que o FIBENC assumiu são de 2017, 2018, 2019, 2020. E eu quero fazer uma sugestão ao senador Rogério Carvalho, ele que apresentou um requerimento aqui para que esses pedidos, essas fianças, elas fossem reavaliadas. Eu acho que nós devíamos entrar com um pedido junto ao Tribunal de Contas da União para que todas as fianças que foram feitas por esse FIBENC, no valor de 600 milhões de reais, elas sejam efetivamente suspensas. E é possível. Nós tivemos o exemplo da Precisa, que a compra da vacina Covaxin foi suspensa. A semana passada foi suspenso também aquela negociação que aconteceu da VTC-Log, que teve 1.800% de aumento no valor do contrato por conta da ação do senhor Roberto, como é o nome dele? Roberto Dias, não é? Que também dizem que é próximo do senhor Ricardo Barros. Mas eu acho que nós devíamos, senador Rogério, fazer esse mesmo pedido ao Tribunal de Contas, suspender todas as cartas de fiança que foram dadas por esse FIBENC. Primeiro porque elas não têm validade. Pela lei das licitações, você pode ter garantia dada com recurso financeiro, com bens, ou então por uma instituição bancária. Essa instituição, ela não dá esse tipo de fiança, o FIBENC. Então, não pode não ter consequência, senhor relator. Tem que ter consequência disso que aconteceu. E a maior consequência deve ser essa. Saber por que é que o Ministério da Fazenda e outros ministérios mais se utilizaram desse tipo de aval. A outra coisa é que o problema dessa empresa negociar com o governo é que ela tem antecedentes. São 28 processos que correm na Justiça de São Paulo, por conta de avais que foram dados pelo FIBENC e que não foram honrados.
Aqui já foram dados, já foram ditos, vou citar só um, que é o da Ram Asa Participações Limitada, representada pelo senhor Abduladir Fares. Ele alugou um espaço em São Paulo, o contrato foi garantido pelo FIBank e a carta de fiança foi entregue em mãos pelo senhor, que havia se apresentado como proprietário da FIBank. Ao executar a fiança, ele ficou sabendo que a garantia não existia. Aí o que é que ele disse ao Metrópolis? Disse o seguinte: FIBank é uma empresa fantasma, e aponta o advogado Marcos Tolentino como dono da FIBank. Em entrevista à coluna, Fares desmentiu as declarações de Roberto Ramos, diretor-presidente da FIB, colhidas na CPI. Ele disse que é um laranja de Tolentino. E eu estou convencido de que é mesmo. E ele devia até ter um aumento de salário, porque o papel que ele fez aqui, na CPI, de defender todos esses absurdos que essa empresa faz e representa, merece que Vossa Senhoria dê um reajuste salarial para ele, como presidente do banco. É um grande presidente. A outra coisa é essas transferências entre a Space Air e o FIBank. A senhora sua genitora, com todo respeito, qual é a formação dela? Ela que é a proprietária da empresa. Senador, eu vou me dar o direito de ficar em silêncio. Tudo bem, não tenho que... Mas, na verdade, veja o que é que acontece. O FIBank manda dinheiro para essa Space Air. Essa Space Air manda dinheiro para o FIBank. Se isso não for uma transação meramente financeira, lavagem de dinheiro e tal, algum serviço essa Space Air prestou ao FIBank e algum serviço o FIBank prestou a essa Space Air. E, na verdade, não há o registro de que serviços tenham sido feitos, tenham sido esses aí. O FIBank, quando foi fazer esse site, que alguns aqui falaram, incluiu vários e-mails para vários funcionários, diretores do FIBank. O senhor sabia que tem um lá para o senhor? Tolentino@fibank.com.br, o senhor sabia? Excelência, senador, eu vou permanecer em silêncio. Eu tenho pouco conhecimento de alguma empresa que vá simplesmente pegar um procurador ou um advogado, alguém, e vai incluí-lo na sua relação de mailing, se isso não representar, ao menos simbolicamente, o estabelecimento de um vínculo. Outra coisa que eu não consigo entender, esse jantar aí que Vossa Excelência disse que não, Vossa Senhoria disse que não aconteceu, quer dizer, a revista Piauí deveria vir a público para dizer de onde ela encontrou essa informação, porque ela relata, inclusive, participantes, o senhor Trento, o senhor Pazuello, o senhor Max, o senhor Ricardo Barros, o senhor Potenza. A Piauí, que é uma revista de credibilidade, está nos devendo explicar se esse jantar houve ou não, porque foi dito que o jantar era para apresentar Pazuello a uma grande empresa que prestava serviço ao Ministério da Saúde, que era exatamente a Precisa. Outra coisa, Vossa Senhoria nega o tempo inteiro que haja uma vinculação entre a Precisa, que vendeu a Covaxin, e entre o FIBank e Vossa Senhoria nesse meio. Só que uma pessoa que tem relação clara com Vossa Senhoria é o senhor Trento, que é o dono da Primacial. A Primacial transferiu 3,85 milhões para 6M Participações. Quem é o dono? É o Max, é o Francisco Max. Depois o Francisco Max pagou a Primacial 630 mil. Veja que é um padrão parecido, é uma troca de recursos que vai para lá, vai para cá, que cheira a lavagem de dinheiro, porque não tem aí o objeto que justifique esses repasses. Depois o Max passou diretamente para o Trento 92 mil. E o senhor é, na verdade, a pessoa que pagou a cobertura do senhor Danilo Trento
entre dezembro de 2016 e julho de 2017. Inclusive, a dívida atual é de 600 mil. A empresa Benet Incorporadora repassou recursos para o proprietário do apartamento de cobertura ocupado por Danilo Trento. Eu estou dizendo tudo isso aqui, acho que muita gente nem está entendendo toda essa discussão, porque tem uma coisa que aconteceu. O que é que aconteceu na verdade? Uma empresa envolvida em vários escândalos, inclusive no Ministério da Saúde, chamada Precisa, foi indicada por alguém ao laboratório indiano Bharat Biotech para comprar uma vacina chamada Covaxin. Foi intermediária, essa empresa Precisa, certo? Essa vacina vendida de forma superfaturada aqui no nosso país. Era necessário um aval para esse contrato, que era um contrato bilionário, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aí entra o FIBank, que é uma instituição que não tinha capacidade de dar esse aval, mas foi aceito pelo Ministério da Saúde, contra a vontade da sua consultoria jurídica, para dar esse aval. De imediato, recursos são transferidos da Precisa para o FIBank, para pagar a remuneração. Portanto, é uma cadeia aqui. Agora, o que é que falta a gente ver? Como é que o que é que há de comum em todas essas pessoas aí? É que elas, ou a empresa trabalhou no Ministério no período de Ricardo Barros, ou Vossa Senhoria, não estou dizendo que foi Vossa Senhoria que disse, não, ele disse aqui, meu amigo e irmão. Ele disse, meu amigo e irmão. Aqui, veio aqui me acompanhar no meu depoimento e tal. Então, toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui é no sentido de mostrar o quanto esse governo é irresponsável, incompetente, insensível, que não respeita a população brasileira, que pegou um banco que não é banco para ser o fiador de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais para 20 milhões de vacinas, que depois iam passar para 50 milhões de vacinas. Esse é que é o sentido do que nós estamos discutindo hoje, não é? Por isso, eu acho que Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência, os advogados de Vossa Excelência, com todo o respeito que tenho, devem estar achando que a situação ficou boa para o senhor aqui, porque ó, pegou um bando de bobos, de otários aqui e negou 1000 coisas e não vai dar. Vai dar! Não vai dar em nada não, vai dar! Vai dar! Esse FIBank não pode mais transacionar com o setor público, dando esses avais que não poderiam ter sido dados. Vai dar, porque nós conseguimos que essa Precisa não vendesse essa Covaxin para o Ministério da Saúde superfaturada. Vai dar, porque a VTC-Log é só o começo. O que aconteceu agora é só o começo. Daqui a pouco eles vão identificar como essa VTC-Log assumiu a responsabilidade pela logística do Ministério, depois que o senhor Ricardo Barros acabou com o departamento que era responsável por isso no Ministério da Saúde. Vai dar, pode ter certeza que vai dar. E vai dar para esse governo também. Vai dar para esse governo também. Porque tem crime de responsabilidade, crime contra a saúde da população, desrespeito à Constituição, falta de garantia ao acesso da população ao Sistema Único de Saúde, prevaricação, crime comum, também disseminação de pandemia, desrespeito à regra sanitária, crime contra os direitos humanos. Essa CPI tem que ir até as últimas consequências. As últimas consequências. O senhor presidente Jair Bolsonaro, que já está muito preocupado e complicado com a situação dele, quando esse relatório sair, eu tenho certeza, senhor senador, dizem que ele perdeu 2 semanas de sono a semana passada. Eu acho que quando esse relatório sair, ele vai, 2 dias, né? 2 noites de sono, ele perdeu. Eu acho que quando esse relatório sair, ele vai perder um pouco mais. Porque isso aqui não vai dar em pizza. Isso aqui não vai dar em nada. Se Vossa Senhoria, que veio hoje aqui para cumprir o mesmo papel que outros cumpriram e dizer
Bando de besta, passaram o dia todo me fazendo perguntas e eu não respondi a nenhuma. Nós já temos elemento suficiente para que essa sua empresa, que o senhor é o dono dessa empresa, ela deixe de ter condição de transacionar com o setor público. Obrigado, senhor presidente. Obrigada,